sobre uma superfície fechada, né? O problema é que aqui nós não estamos falando de uma superfície, nós estamos falando de uma linha, né? Mas, não sei, né, se a gente considera que é uma superfície e tal. A coisa é que, vamos dizer assim, se você tem uma fonte de campo elétrico dentro, né? Por exemplo, se tivesse uma carga Uhum. aqui, por exemplo. Eita, deixa eu levar esse problema para minha tela. Se você tivesse uma carga, por exemplo, aqui, né? O que aconteceria? Essa carga está gerando um fluxo normal. E Uhum. a lei de Gauss nos diz, por meio de teoremas da cálculo vetorial, que isso aqui vai ser igual a essa fonte de fluxo. No caso, carga elétrica por ε0. Mas não me parece que ele está falando de uma situação dessa. Ele está falando simplesmente de outra coisa aqui. Está falando de um campo elétrico, no primeiro momento aqui, na mesma linha do negócio que tem a área. Então, Será que seria o deslocamento, essa ideia, né? é, isso aqui me lembra um pouco o trabalho, né? Uhum. Não é bem a lei de Gauss aqui. Essa lista já é da próxima prova, né? Então tu está falando de trabalho, provavelmente. Não, essa lista é de energia potencial. Pois Energia é o que eu estava potencial, pensando. potencial elétrico. É o EDL, aqui tu vai ter a energia potencial, beleza? Uhum. Então, é que nem quando tu tá lá na Física 1 e tu tem o trabalho, né? Que é a integral da força vezes o deslocamento. Aqui também tu pode ter um trabalho associado, só que tu não tem um trabalho. Se tu pegar o campo gravitacional, por exemplo, né? Tu vai ter a energia potencial gravitacional também. Tanto Certo. é que a força-peso é mg, se tu multiplica pela integral do L aqui é mgl, que é o que a gente está acostumado, mgh, né? Normalmente a gente Uhum. fala, beleza? Então tá bom, então o que importa é isso. A questão é o seguinte, nós estamos falando da lei de Gauss aqui. Estamos falando disto que eu acabei de te mostrar. Então, a única coisa que tu tem que tomar cuidado é com esse produto escalar, né? Porque se eles forem perpendiculares, vai dar zero, certo? Uhum. Certo. Portanto, eu não sei quem é o cara aqui na primeira, mas eu sei o que está rolando aqui na segunda. Bem, pelo Segundo. menos eu acho que sei, né? Porque eu não sei se esse campo vai permanecer, né? O campo vai permanecer sempre na mesma direção. Não sei se o campo aqui vai ser assim, e o campo aqui vai ser assim, e o campo aqui vai ser assim. Eu não sei. Sim. Só que se for, você vai poder simplesmente fazer a soma dessas multiplicações, entendeu? No Vai final vai poder dar dizer um. que é E vezes L, né? Que é o que tem, né? Uhum. Vezes 4, né? Vai ter 4 desses, certo? Uhum. Só isso. Faz sentido. Isso se o campo acompanha a linha. Pode ser que não acompanhe, mas o desenho tá meio zoado, né? Então não tem como saber. Uhum. Isso para esse caso aqui da direita, né? Agora, para esse caso aqui da esquerda, né? Aqui tu vai ser obrigado a fazer a integral, porque tu vai ter um ângulo θ entre eles, né? Então, você pode até resumir a integral não como um produto escalar, mas como o cosseno do ângulo entre o vetor e o campo elétrico, né? O vetor de direção e o campo elétrico, beleza? Beleza. Certo. A ideia é essa. Muito bem. Então, é isso. Não tem uma fórmula especificamente, né? É a integral, acabou. Uhum. A menos que a gente tivesse um campo específico e coisas assim. Se tivesse um ângulo de 90 graus entre eles. É, exatamente. Muito bem. Se tivesse um ângulo de 90 graus, você teria zero, né? Se fosse essa informação, já ajudaria Uhum. bastante, né?
mas não é o caso. Então, é Certo. por isso que eu estou dizendo, se esse campo aqui nesta, fosse sempre nessa direção, então, por exemplo, aqui daria zero, né? É verdade. Se anularia. E aqui seria para uma direção que seria a mesma coisa para outra, também daria zero. Somaria e daria zero. Mas não é o caso. Ok? Uhum. Ok. Muito bem. Beleza, acho que deu para entender mais ou menos, né? Deu certo. Então tá bom. Deixa eu ler a 2 aqui. Pegar ela. Essa questão 2, inclusive, caiu na prova, só que o professor, ele, em vez de dar o lado do triângulo, ele colocou o triângulo circunscrito dentro de uma circunferência de raio R, que ele deu Então errado. provavelmente era um triângulo equilátero, né? Daí já dava Isso. para encontrar algumas informações aí. Por aí vai. Mas a soma seria a somatória da energia potencial dos três, né? Aham. Acredito que seria isso. Seria isso. Qual é a energia necessária para montar um núcleo atômico contendo 3 prótons, como no núcleo de Li, se modelarmos como um triângulo equilátero? Olha, ele falou equilátero aqui. De lado tanto, com um próton em cada vértice, suponha que os prótons tenham partido numa distância muito grande. Então, né, a gente pode até fazer um desenho para esboçar a situação. Um triângulo equilátero. Tá, o triângulo equilátero, ele não fala nada de circunferência, tu que falou. É, a circunferência foi na prova. O triângulo equilátero está aqui. Bem, a energia necessária é a energia de cada um em cada um, né? Pode dizer um, dois e Isso. três. Então vai ser, por exemplo, a energia total, vamos dizer assim. Energia eu vou chamar de W. Vai ser o W de 1, 2, mais o W de 1, 3, mais o W de 2, 3. Certo? Isso. W total. Daí, como são pontiformes, né? Tu vai ter que usar basicamente a lei de Coulomb, que é o K, Q1, Q2, dividido por D. É. Isso para os 3 casos, né? Uhum. Dá para dar uma baita de uma simplificação aqui, né? Sim. Porque é 9 vezes 10. Veja, tem muita. São partículas de mesma carga, né? Uhum. Então dá para dizer que é 3 vezes mesmo, já tudo rolando aí. 9 vezes 10 na 9. Daí 3 vezes a carga do elétron, ou seja, vai ficar 3 vezes 3, 9. Vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Sim. Dividido pela distância, que é 2 vezes 10 a menos 15. Entendi de onde por que que esse segundo 9 antes da carga do elétron? Aqui é 3 vezes a carga do elétron, aqui é 3 vezes a carga do elétron. Então, Ah, 3 tá. vezes 3, Tá. 9 vezes a carga do elétron. Sacou? Certo, tá certo. Esse 3 aqui que eu devo deixar fora, para indicar que é a coisa que surgiu nova aí, né? Certo? Será que você Certo. consegue resolver isso aqui para mim, então? Veja que não tem muito segredo, né? Uma vez que tu Uhum. entende que a energia é simplesmente energia de todos se interagindo, né? É isso. Sim. Beleza. Eu quero que tu desenvolva isso do jeito que tu faria na prova, beleza? Você diz a parte matemática aí para fazer o valor? Isso. Certo. Primeiro eu somaria-se o 10 ao quadrado, 10 à nona, com 10 a menos 19, dando 10 a menos 10. Pode fazer do jeito que tu quiser. Eu preciso ver o que tu sabe e o que tu não sabe fazer sozinho para conseguir te ajudar melhor, belezinha? Certo. Eu faço aqui no Pode fazer no caderno papel e depois ou tu te manda uma falando? foto. Uhum. Ah, tá. Não, bate uma foto mesmo, é melhor. Se tu ficar falando Certo. passo a passo, eu vou querer te ajudar e vai ser ruim na prova, se for assim. Então, 3 vezes 9, 3 à nona. 19. Sobre 2 vezes 10 a menos 15.
19 vezes 91. Dez a décima, 10 a quinta. Aí deu, o meu ficou 121,5 vezes 1,6 vezes 10 a quinta. Teria só que fazer esse último. 10 na quinta é uma boa, faz sentido. É, normalmente essa faixa de energia mesmo. Não quer me mandar uma foto? Manda. Vou tirar já. Beleza. Tirar uma foto aqui já do WhatsApp. Faltou 10 a quinta no final. 10 a quinta joules. Sim, isso mesmo. Então vamos para a próxima agora. Vamos lá. Não é aqui. Muito bem. Ah, e Essa já vamos lá. começa a complicar. O que está rolando aqui? Sabe fazer? É tão diferente do que a É, gente acabou de fazer, né? sim, eu fiz ela analíssima, agora não lembro como que eu fiz. Mas, se eu não me engano, a gente quer usar alguma das equações do movimento, tá? A energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Aí a energia cinética seria a força elétrica. Não, força elétrica não. Bem, parece ser exata a mesma coisa que a gente estava fazendo agora, né? Sim, ele calcula a energia potencial. É, ele dá a massa, provavelmente porque tá falando para desprezar a gravidade, não porque ele deu a massa. Provavelmente para força vezes aceleração, né? Massa vezes aceleração, provavelmente. Acho que nessa a gente usa energia cinética. K. Vamos ver.
K igual massa vezes velocidade ao quadrado sobre A 2. pequena esfera com uma carga líquida tanto é mantida em repouso por suportes isolantes. Uma segunda esfera metálica com carga isso e massa igual a tanto é projetada contra Q1. Vai em direção a ela. Quando a distância entre essas duas esferas é igual a 0,800 metros, Q2 se aproxima com velocidade de 22. As cargas são iguais, então essa força de repulsão vai freá-la, né? Sim. Suponha que as duas esferas possam ser tratadas com cargas putiformes. Despreze a gravidade, tá? Mas qual é a pergunta? Eu acho que eu não peguei a Ah, pergunta. faltou a ali. Qual a velocidade Ah, quando a velocidade a distância é 0,4? eu acho que você está certo. Porque, de fato, vai haver uma freadinha. A gente pode dizer que a energia cinética da partícula, vamos dizer assim, a energia inicial, né? Que era livre, né? Não tinha efeito nenhum, vai ser igual à energia cinética final mais a energia potencial, né? Foi perdida, no caso, Sim, certo? certo. Isso. Então, Isso M, é porque o princípio da energia não se conservar, isso? Das cargas se a conservar? energia tem que se conservar, exatamente. Certo. Então, ah, bem, o que acontece é que a partícula tinha aquela energia inicial, era só isso que ela tinha, energia cinética. Uhum. Depois, na situação final, ela vai ter ainda alguma energia cinética, é o que está sendo perguntado aqui, né? Ou seja, vai ter velocidade, vai ter energia cinética. Só que parte dessa energia cinética inicial foi consumida pela energia potencial, Certo. certo? Certo. Como tu queres achar a velocidade, né? Então é melhor tu já isolá-la. Velocidade Vai final. ficar esse clara. A coisa é que tu tem que tomar cuidado com o sinal disso aqui, tá bom? Uhum. O sinal desse aqui vai ser uma coisa que vai diminuir a velocidade, beleza? Certo. Então não é para somar. Então vai, ó, independente do sinal que aparecer aqui, pela tua decisão de sinais e coisas do gênero, tu sabe que esse cara tá diminuindo a Diminui. velocidade. Isso. Então, aqui eu vou ficar com. Então, física é um pouco assim, tá? Às vezes tu se perde um pouco nos referenciais e não tem problema, contanto que tu saiba o que está acontecendo. Tu sabe que essa parada aqui está diminuindo a velocidade final, entendeu? Uhum. Por causa Certo. da repulsão, né? São cargas de mesmo sinal, tá rolando repulsão. Daí aqui agora é só fazer essa continha. E aí, É será que você uma bela consegue de uma jogar os. continha. Oi? Vamos ver. É uma bela de uma continha. Infelizmente é isso, né? A parte algébrica eu fiz. Agora eu quero que você tente chegar aí, ou me ajude a chegar, né? Certo. É, isso. Cara. A massa aqui, 1,5 vezes 10 a menos 3. Nossa. Ele quer que o D fique 0,4, né? O Divic 0,4? Como assim? É A distância? Sim, sim. a distância. As cargas são menos 2,8 e 7,8. Micro? Então, a hora que eu É multiplico, isso. 10 a menos 12. Porque 10 a menos 6 com 10 a menos 6 vai ficar 10 a menos 12. Certo. E a distância, 0,4. Daí tu pode pensar, mas todo o processo até chegar no ponto, não, isso não importa, porque nós estamos falando de eletrostática, o que importa é o valor naquele ponto específico, tá? Uhum.
certo. E a velocidade, Sabe, vinte e era dois. Não, não. 22. É, a velocidade inicial é 22, exatamente. Daí agora seria um pouco cruel fazer isso, mas na prova tu vai ter que fazer, né, cara? Pois é. Bem, ahn, eu tenho um programinha aqui que lê as coisas. Eu acho que tá tudo certo aí. Faltou fechar aqui. Mais uma conta dessa aí, será que teria condição de fazer na mão? Não? Sim, né? Tem que fazer, né, cara? Dá pra cortar muita coisa aí e por aí vai, né? Só esse 22 ao quadrado já ia ficar um tempinho. Pois. Deixa eu por aqui. Tô colocando no meu Wolfram aqui para ver que se ele resolve. Deu uma resposta complexa. Aí, complicado. Aí ferrou. Acho que Bem, talvez esse 10 pegou errado ali no finalzinho. 10 a 12 ali. não tá certo, ele é isso mesmo. Deu 10 Ah, mais 10 12, menos 12. Tá certo. 10 menos 12. Bem, pode ser que a gente se confundiu em alguma coisa de sinal, mas a resposta seria então 65, né? Só que não faz sentido também ser 65. Ah, saco, que eu errei, cara. Então, Parece que tá tudo muito certo aqui. na verdade, no meu eu tinha feito assim, a energia potencial inicial mais a Mas ele tem energia potencial energia inicial? cinética. Hum, não sei te Pior que dizer. tem. Putz, é verdade, ele tem. Ah, saco. Agora eu não sei nem explicar o Não, porquê. não, ele tem porque ele cita aqui, ó. Eu tava considerando que, tipo, tava vindo do infinito ou algo assim. Mas ele cita aqui, tá vendo? Ele Ah, cita. tá. Tá certo. Eu tinha feito o K inicial mais uma energia inicial igual ao K final mais a É, energia tá final. certo, eu esqueci. Eu não li o enunciado direito. Então, e lá vamos nós. Agora tem que colocar mais um termo aqui nessa raiz, então, que é o termo da energia, né? Potencial. Que é, né, vamos dizer assim, como é que a gente vai trabalhar com esse termo? Ele vai estar ali positivo, né? O problema é que ele é uma, ele é uma repulsão ali. Então ele tem que estar atrapalhando também. Não me parece que ele vai estar ajudando. Talvez esteja. Hum, talvez ele seja um pouco menor que o que é, desacelera, né? Gente, não vai caber aqui. Que merda, hein, cara. Ah, tem que fazer essa conta separada aqui. Não vai dar certo. Vamos lá. 0,8, né? Então só vou trocar aqui por 8 e pronto. Eu já vou saber quanto que é essa energia potencial inicial aí. Vou pôr aqui. É só pôr o valor ali mesmo. Não precisar Uhum, ficar carregando. 0,012, vamos colocar assim. 0,012. certo. 0,012. Então agora a gente volta pro Wolfram aqui. Eita, deixa eu bater de novo a foto disso.
Tá bugado já. Que eu tô cobrando dele hoje. Muito bem. Acho que estamos no caminho de verificar o erro, porque aqui é -3. Ó. Tinha colocado +3. Ele fala importante. Bem importante. Então, vamos ver se ele entende. Fala sério, Wolfram. Se tu não entende, eu vou entender o que você tá falando. Agora vai. Nexo de novo, velho. Por que que é Por algum motivo complexo, ele cara? tá Entendo dando por que que é complexo, né? complexo. Por que que ficou maior ainda o número complexo? Pior. Pô, ali vai ficar pequeno, meu. Sei. Saco, cara. Entendo, cara. Entendo por que que tá dando complexo. Sei lá, cara. Tudo bem. O resultado Sim, ele vai dar 12 metros e pouquinho. 12 saco. metros por segundo. 12,54. Vai dar menos mesmo, mas eu não tô entendendo por quê. Que não tá batendo a resposta. Tô jogando tudo certo aqui. Não entendo. Tá tudo certo aqui. Talvez 10 ou 9. Distância. Não entendo. Foi menos. Não sei, cara, o que Sim. que tá pegando Acho aqui. que a gente, Por quê? no meu caso, na verdade, eu calculei a energia e depois eu usei na fórmula da energia cinética só de um, só, sabe? K igual. Bem, dá pra fazer a coisa passo a passo, assim, que eu tô tentando jogar tudo de uma vez, né? Uhum. Bem, não sei, cara. Vamos deixar isso pra próxima. O importante é ter entendido aqui como é que faz, né? As Sim. considerações de energia aqui. Porque, sei lá. Nesse segundo, no B, aí seria quando a velocidade for zero, né? Qual é a menor distância entre Q2 e Q1? A velocidade final é zero, né? Exatamente. Então, no caso, era pegar o que tá aqui, que tem a ver com a velocidade. Nossa, sem nem ver aqui as coisas. Acho que apagar esse cara todo aqui. Eu acho, não sei. Ou a velocidade. Não, não, a velocidade inicial não muda. Vai ser uma contarada, né? Aqui tu teria que dizer que é É, zero e aqui tu teria que trocar a distância, né? Em vez de 0,4, colocaria D, por exemplo. X, sei lá. sim. Ele diria o X pra ti. Mas eu não sei, tem alguma coisa estranha aqui nessa equação. X igual Chegou pelo menos 21. uma resposta coerente, mas. Beleza? Beleza. Vamos dar uma olhada na 4, então. Esse problema do Sears, se eu soubesse, eu 23.5. Bem, eu acho que eu tenho a resolução desse problema no meu computador. Só que eu teria que dar uma procurada, entendeu? Uhum. 23.5. Eu achei o solucionário desse aí também. Se você quiser, eu te Só as mando. respostas, não achou o desenvolvimento, né? Desenvolvimento. Ele tem um solucionário, ele explica mais ou menos o desenvolvimento, mas ainda fico com dúvidas. Aham. Foi até a partir de lá que eu consegui fazer esses exercícios.
23,5, né? Acho que eu tô achando aqui, só um segundo. Putz, se eu tivesse visto antes, a gente perderia um tempo a menos aqui. Você quer que eu faça? Agora, meio que rapidinho? Pode ser. Beleza. Te Então, a ideia, né? opa, era esse papagaio. Então, é aquilo que a gente estava falando. Tá certo, né? Que a gente estava falando. Daí, você vai ter que a velocidade, nesse momento final B aqui, é igual a variação de energia potencial mais energia cinética no momento A. Ok? Uhum. Energia potencial final menos inicial. O que vai acontecer então agora? A gente pode substituir os valores aí. Primeiro para encontrar o ΔU, né? Então vai ficar basicamente o 9 vezes 10 na 9. E agora as subtrações aqui, né? Vai ficar, vamos dizer assim, menos 2,8 vezes 10 na menos 6, menos 7,8 vezes 10 na menos 6, dividido por 0,8. Agora a mesma coisa, só que com o 0,4 aqui, certo? 0,4. Certo. Isso. E então esse ΔU vai ficar, ó, enfia no que tá dizendo aqui, vai ficar menos 0,2,453 joules. Ok? A gente Ok. meio que fez isso, mas o sinal trocou lá, não sei. Agora energia cinética, também pela mesma lógica, né? Você tem ali um meio, 1,5 vezes 10 a menos 3, vezes 22 ao quadrado, o que vai dar 0,3630 joule. Muito bem. E agora a velocidade, né, isolando, vai ficar. Eu acho que teria sido melhor fazer as contas assim do que jogar no Wolfram. O Wolfram deve ter bugado. Então, acho que ficou muito grande para ele. Pois é. Porque é a mesma coisa que a gente tá fazendo, tá vendo? Sim, Daí ficou 12, né? alguma coisa que ele não conseguiu entender lá. É, beleza. E a letra B é a situação onde a energia cinética final é nula, né? Então tu tem a energia inicial, isso não muda, o programa começou do jeito que ele começou, só que no final tu vai ter só a energia potencial, ok? Uhum. Então, a questão é que a gente já sabe qual é a energia potencial no ponto A, né? Foi feito lá em cima. Só jogar a distância de 0,8, né? Etc. Uhum. E daí, para encontrar a distância, é só encontrar o C ali naquela equação, né? A distância C, vamos dizer assim. Do ponto C, porque é o outro ponto aqui da parada. Certo. 9 vezes 10 na 9, não é o mesmo ponto que a gente estava trabalhando antes, né? Uhum. Aqui é menos 2,8 vezes 10 na menos 6, menos 7,8 vezes 10 na menos 6, dividido por C, a distância C. Certo? Certo. E esse C, como a gente está falando, é a soma dessas duas energias aqui. Então é só jogar os valores e pronto, né? C, a energia a gente tem, potencial a gente tem. Então vai ficar 9 vezes 10 na 9. Bem, vai ficar basicamente 0. Depois que tu jogar os valores, 0,3. 0,23. Beleza? Uhum. Beleza. Então tá bom. Desculpa o Wolfram lá e desculpa alguma coisa que eu escrevi errado também, mas o importante Ah, é tu imagina. saber que é conservação de energia. Isso mesmo, beleza? Beleza. Então tá bom. Vamos para a próxima, então.
4 agora, né? Deixa eu pegar aqui. Salvar isso. Você sabe me falar se a parte de circuito elétrico, resistência, essas coisas, vai usar tudo potencial elétrico, Não, capacitância, usa nada. não? Circuito elétrico, se tu tiver isso na graduação, às vezes o pessoal pula, não tem nada dessa parte de eletrostática, porque circuito elétrico é eletrodinâmica, entendeu? Hum, Então é uma outra matéria, é um outro conceito. Tu vai falar de corrente elétrica, é outro conceito, ok? entendi. Certo. Isso. Então, vamos lá. Duas cargas pontiformes com módulo igual aqui são mantidas separadas por uma distância d. Na linha que passa por ambas as cargas inicialmente consideradas, o mesmo sinal determina a localização de todos os pontos se houver algum aqui. A potencial em relação ao infinito é igual a zero. O campo elétrico é nulo nesses pontos. Então, nós queremos que o potencial seja zero, seja igual a zero. Entendi. Como é que faz isso aqui, então? É uma questão mais teórica, né? Sim. É mais nessas que me pega mesmo. Eu não tô Olha, com os conceitos bem definidos, assim. a linha que passa por ambas as cargas, somente consideradas o mesmo sinal, determina a localização de todos os pontos se houver algum em que o potencial em relação ao infinito é igual a zero. Bem, o potencial, né, vai ser a soma das cargas, né, basicamente, de novo. Não é mesmo? Então, o que que Sim. acontece? Só é possível que seja zero Se fosse se uma for uma positiva e negativa, outra negativa, certo? certo. Só assim. Então, a gente vai ter que dizer que aqui é Q, por exemplo, e que é menos Q, senão não tem como. Uhum. Então, é isso. Daí, Ou no A não tem. vai, por exemplo, colocar um ponto B aqui, vai colocar um ponto D, e a distância vai ter que ser igual, né? Vai ter que ser um D sobre 2 aí. Não, a distância entre elas é D, certo? Certo. Bem, para que seja nulo, então, como um campo é positivo, como um potencial é positivo e outro é negativo, obviamente, tu vai ter que ter a distância aqui no meio, né? Tu pode até fazer a conta. Pode dizer que zero é igual ao potencial positivo, é uma distância, vamos dizer assim, não sei onde é, digamos que eu não saiba onde é, vou dizer que a distância é x, certo? Certo. E a outra seria D menos X. Exato. Então, se tu fizer essa conta aí, tu já vai cortar esses caras, tu vai ficar com x igual a d menos x, passo x para o outro lado, então x igual a d sobre 2, tá vendo? Certo. Pegou a ideia? Fiz meio rápido a matemática aqui, mas eu acho que tu acompanhou. Então, se deu para entender. Agora, o campo Ah, elétrico é nulo. O potencial é igual a zero. Bem, ele está perguntando, o campo elétrico é nulo nesse ponto? Bem, tu pode pensar isso simplesmente na definição de campo elétrico, né? Tu pode pensar que o campo elétrico, ele é a derivada, assim, de um modo bem geral, ele é a derivada, ou gradiente que seja, do potencial, ok? ok. Então, se o potencial é zero, a derivada de zero é zero, né? Uhum. Então, sim, a resposta é sim. Certo. Se o potencial é zero, o campo também. Ah, B. O campo elétrico é nulo? Ele está perguntando, existe algum ponto onde o campo elétrico é nulo? E aí, como é que você faria essa conta?
Sabe? Você tem que lembrar que, de novo, as cargas são de sinais opostos, né? Uhum. Então, supostamente, vai ocorrer uma atração. Mas nesse caso as cargas são dos mesmos sinais, não? Ah, bem, esse é o ponto, né? Se você colocar que as cargas são de sinais opostos, o campo nunca vai ser nulo, né? De fato, porque Uhum. vai ocorrer atração, né? Eu tinha feito assim, para encontrar o campo igual a zero, os dois campos opostos devem ser de mesma magnitude, mas com sentidos opostos, fazendo Exato, com que se anulem. exato. Então seria bem no meio ali do D. Isso. Se eles tiverem a magnitude oposta, né? É isso que vai acontecer, eles vão se anular ali. Agora, também existe a possibilidade, né, dos campos fora, né? Só que não tem como. Porque, por exemplo, quando eu tenho, digamos que eu tenho uma carga, tu quer que as duas cargas sejam iguais, né? Uhum. Não tem como, é só no meio mesmo. É de novo no meio. Poxa, mas ele tá falando aqui que nascer repita com sinais opostos. A gente estava Eu acho que fazendo a na coisa. A, na verdade, seria a C que a gente fez. É, a A é a C, exatamente. Agora vamos fazer a A de verdade, né? Deixa eu pegar aqui. Bem, a coisa é o seguinte, cara. Se os sinais são iguais, tu tem que lembrar que o potencial, o sinal do potencial, ele depende apenas, única e exclusivamente do sinal da carga, ok? Certo. Então, para Deixa eu A, perguntar tá feito. um exemplo, Não por tem? exemplo. Diga, Certo. pode falar. Na prova, ele perguntou uma questão dessa aí, ele falou que tinha uma esfera no centro com carga Q, uma, um círculo por fora dessa esfera, uma casca de carga mais Q, e perguntou o potencial referente ao infinito em uma, na de fora, por exemplo. Uhum, Seria mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? sim. Bem, daí, claro, né? Tu vai ter Eu que acho que calcular eu me o confundi todo potencial. Oi? eu acho que eu me confundi todo na hora lá da prova dessa questão aí. Pois Se eu não é, me engano, eu fiz tudo errado. não tem muito segredo, né? Mas é isso que tu tinhas que ter feito, ok? Certo. Beleza. Mas vamos falar sobre isso aqui, né? Então, na primeira, a gente já sabe que é impossível, porque o sinal do potencial depende apenas do sinal da carga. Então, não tem. Uhum. Agora, na B, o que que acontece? Na B, a gente está falando de campo, né? Então, quando a gente pensa do campo, a gente pensa o seguinte. Vou trazer isso aqui para cá. A gente pensa o seguinte. Uma carga positiva gera um campo para longe dela. Sim. E uma carga, aqui também positiva, gera um campo para longe dela. O que acontece é que esse campo aqui é positivo, esse aqui é negativo. Então, eles vão se anular ali no meio. Isso a gente já sabe, certo? Certo. Elas têm a mesma carga, etc. A pergunta que poderia surgir é o seguinte: eles se anulam também lá no outro lado, por exemplo, aqui nesse lado? Hum, Não, né? não. Porque nesse Eles lado, o são. que que vai acontecer? A contribuição seria desse cara, ajudando a ir para a direita, entende? Uhum. Então, Sim. sim, tem uma componente desse vetorzinho vermelho aqui, mas é bem pequeno. Por sinal, é a componente que está, assim, vamos dizer assim, que se fosse uma força, ajudaria a empurrar a carga, né? Uhum. Então, a questão é só no meio mesmo, tá? Certo. Ali o campo é zero.
E a gente não precisa nem conversar muito sobre isso, que o E é zero. Se anula. A pergunta é, o campo, o potencial é zero ali também? O que você acha? Lembrando Hum, que as cargas são iguais, no, né? Mesmo sinal. são Não é iguais. zero. Não é zero. Nesse caso, não. Exatamente. Existe um potencial ali. E aí, de novo, é só você imaginar. Você pode olhar algebricamente para esse problema, né? Você pode lembrar que o campo elétrico, de novo, é a derivada do potencial. Então, se o campo elétrico é zero, significa que você tem um potencial, só que um potencial constante, né? A derivada de constante é zero. Uhum, Beleza? sim, beleza. Beleza. Então tá, vamos dar mais uma olhadinha aqui, talvez numa última. Certo. Cilindro isolante, muito longo, carregado. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Cilindro isolante, muito longo, carregado. Possui raio 250, carrega com densidade linear. Você coloca uma sonda de 1 voltímetro na superfície, a que distância da superfície a tração deve ser colocada para que a leitura seja 1,75. Assim, basicamente, você precisa da expressão para um cilindro, né? Certo? Certo. Eu acho que é isso. Cara, eu tô achando que essas questões aí do Sears, o professor colocou errado. Não é a 32, não. Procurando aqui no livro. De qual a edição Edição? que você está usando? Tô olhando a 12ª. Ele usa a 12ª? Ah, esse é a 13ª que ele usa. Ah, é? Eu, eu achei, eu demorei para achar um solucionário da 14ª, tá certo com esse, 14ª é igual? tá igual. Ah, então deixa eu dar uma olhadinha aqui. 14ª, capítulo 23, exercício 32. Eu acho que eu consigo fazer assim, mas para não ficar pateteando. Muito bem. Então, de novo, se você quer a diferença de potencial, né? Você quer o delta V. E Uhum. você quer o delta V de cilindro. Você sabe qual que é a equação do potencial de um cilindro? O potencial de um cilindro. Tem um Ln. Lembra disso? Ah, eu lembro da de capacitância de um cilindro. Acho que é parecido, né? É parecido. Até porque a capacitância tem tudo a ver com a diferença de potencial, né? Uhum. É isso aqui, ó. Então é Uhum. esse carinha aí. Ok? Ah, Então, agora a pergunta é: vamos voltar para o enunciado, que eu nem peguei o enunciado aqui, nem colei na página, mas ele nos diz ali o raio, ele diz a densidade e a que distância deve pôr. A distância é o R1 que a gente está interessado ali. uhum. Ah, beleza? Beleza. A distância é o R1. Então, se a gente isolar o R1 aqui, você saberia isolar o R1 aqui? Faria ln de R1 menos ln de R2. Não, tu tem que tirar o Ah, R1 do Ln, né? Como é que você eu faria para tiraria. tirar uma função de dentro de Colocaria um um... exponencial. Boa, cara, isso mesmo. Colocaria no exponencial, isso mesmo. Então, já que tu sabe que vai colocar no exponencial, já vou escrever como é que vai ficar. Vai ficar Tá, R1 igual ao exp, eu gosto de escrever assim quando a expressão é grande, 2π epsilon zero, V2 menos V1, passei multiplicando, né? E agora dividido por lambda, certo? certo. E agora tem que fazer as substituições. Ah, só que falta o R2 aqui na frente, acabei esquecendo dele. O R2 passa multiplicando, né? Certo? Certo, certo. Beleza? Estaria ali de baixo, tá certo. Tá ali embaixo, passou multiplicando para o outro lado, perfeito. Então, quem Beleza. que é o R1? O R1 é esse raio de 2,50, tá bom? Tá bom.
2,5 aí. Se eu não me engano, é isso. É isso. É, Então, 0,2, não, 0,025 exp 2π. Esse cara aqui é 8,8 vezes 10 a menos 12, né? isso. A diferença de potencial é 175, de acordo com o enunciado. Ah, E, sabendo fazer a parte algébrica até que não é tão complicado essa questão. veja que o que complica, o que nos deixa com medo, pelo menos, né? É que quando a gente está vendo isso na faculdade, o professor, ele obtém essa expressão do cilindro, né? Ele vai lá e Uhum. faz a equação, né? Do nada. A questão é que você, uma vez que sabe ela, não precisa disso mais, né? Sim, você sabe a equação só. Exato. Só precisa saber de cor a equação. Então, vai ficar o que aqui? Bem, dava até para deixar 2,5 aqui mesmo, para a resposta ficar em centímetros também, tanto faz. Uhum. Então, daí teria que resolver essa parada aqui. Eu acho que tá de boa para ti fazer esse tipo de cálculo. Então, eu já vou colocar o que está me aparecendo aqui como resposta. Certo. Ou seja, tem uma distanciazinha aí entre eles, beleza? Beleza. Ah, muito bem. Agora a questão é o seguinte: a gente quer a distância em relação à superfície, certo? Uhum. Muito bem. Eu teria que Então, tirar o raio. exatamente. Muito bem. Tu tem que fazer o 4,78 menos 2,5. Aí vai ficar 2,28 centímetros. Aí sim. Beleza? Essa aí eu não consegui fazer. Mas vendo ela, O realmente que ela que não tu é acha que falta complicada, pra não. ti? Eu não fazia a mínima ideia de como que eu resolvi ela. Note que ele está pedindo diferente de potencial, né? Então, se tu tem a expressão, por Uhum. exemplo, se ele tivesse feito esse mesmo pedido aqui entre duas partículas, tu saberia fazer. Porque tu pegaria Sim. lá a lei de Coulomb, aí pronto, né? Uhum. Aqui é a mesma coisa. Aqui você só precisou utilizar a lei para cilindro, em vez da lei de Sim. Coulomb, que é de partícula. Uhum. Beleza? A ideia é Beleza. essa. Então tá Só bom, uma cara. Perfeito. pergunta. Por, Diga. por, por exemplo, quando você faz a. Tem a fórmula da energia potencial, é V, K, Q sobre R. Esse R seria o quê? Seria a distância até a partícula? Desculpa, não entendi tua pergunta. Fala de novo. Quando tem a fórmula da energia potencial V igual a K. Peraí, deixa eu achar ela aqui certinho. Tá, K, Q sobre D. Isso. Q sobre E. Isso, sobre D. Tá, isso é a É, por, por- expressão para uma partícula. sim, a minha dúvida é o que seria o R no caso, por exemplo, eu quero saber a diferença de potencial dessa partícula com o Esse é, infinito. aqui, nesse caso, nessa equação? Não, na equação da energia potencial mesmo. Tá, cara, V. mas é que tem trocentas equações de energia potencial. Essa aqui que a gente estava fazendo até agora é de uma partícula. Da energia potencial, não, do potencial elétrico, do V. Tá, quer ver, em vez de... Esse D é a distância da partícula, até onde tu quer medir. Tá, Só isso. entendi. No caso, Por às exemplo, vezes se a gente fosse o faz lá infinito. o 1, 2 aqui, a distância que vai aparecer é a distância entre as partículas 1, 2, entendeu? Uhum, entendi. Beleza. Toma cuidado com a expressão que você vai usar quando você vai usar. Por exemplo, aqui era cilindro. Tu não podia usar essa lei que eu acabei de escrever, porque era um Uhum, cilindro, entendeu? sim, Então tem que tomar esse cuidado aí. Essa que tu acabou de falar é só para só partículas. para conforme. Sim, Exatamente, só para pontiforme. Perfeito, meu velho. Nós voltamos amanhã às 9, beleza? perfeito. Combinado. Abraço, valeu. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Tchau.